Urucubaca, de acordo com o ditado popular, está relacionada à falta de sorte ou ao que se apresenta de forma azarenta. E essa expressão, tanto quanto peculiar, é que dá nome a uma das produtoras de filme aqui da cidade, a Urucubaca Filmes. E ao meu lado está um dos idealizadores do projeto, Ayrton de Souza. Ayrton, muito obrigado por ter topado esse encontro com a gente. Mas a pergunta que não quer calar, de onde surgiu a ideia para dar nome a essa produtora, Urucubaca Filmes? Bom, primeiramente eu agradeço muito o convite, porque é sempre um prazer falar sobre cinema e falar sobre essa nossa pequena aventura chamada Urucubaca Filmes. O nome surgiu assim, de maneira bem espontânea, bem natural mesmo, porque o Mário Assunção, os outros 50% da produtora, nós trabalhávamos juntos e sempre tivemos os mesmos interesses em relação a cinema. E viajando, né, a trabalho, de repente houve assim, quase que um estalo, né? Vamos fazer filmes, vamos montar uma produtora? Aí, de cara, o Mário, que é uma pessoa inteligentíssima, né, eu diria até brilhante, mas eu acho que às vezes ele tem assim, um pouquinho de desvio de comportamento, né? Logo ele deu um grito, vai se chamar Urucubaca Filmes. Eu te confesso que foi, né, até um susto para mim em princípio, mas depois, quando ele analisou a questão da maldição que existe por trás dessa palavra, o fato de que nós somos amaldiçoados pelo fato de fazer arte nesse país, fazer cinema, sobretudo, que não é tão simples assim. Então, o nome surgiu aí. Uhum. E o senhor estava falando que surgiu em 2014. Exatamente, em 2014. E logo em 2015, né, nós fizemos a nossa primeira produção, que é um curta-metragem que trata da lenda do Caboclo d'Água, né, curta aí de uns 30 minutos, que se chama Desassombro. Ele foi filmado às margens do Rio Grande, né, no meio de um seringal bastante assustador, né? Então, e assim, é a nossa primeira produção, ainda de uma maneira bem tímida, né, de uma maneira bem incipiente, mas já dá mostra do que a gente pretende. Atualmente, a produtora conta com quantos membros, Ayrton? Olha, oficialmente sou eu e o Mário. Uhum. Por isso que eu me referi a ele como os 50% restante, né? Uhum. Mas assim, basicamente quando a gente se propõe a produzir alguma coisa, o primeiro passo é convidar as pessoas que têm a mesma afinidade que a gente por fazer cinema, né? E essas pessoas vão se juntando aí para a gente desenvolver o projeto. E o senhor é daqui de Uberaba mesmo? Não, na realidade eu nasci em Bambuí, interior de Minas Gerais, mas como eu estou aqui em Uberaba já há algumas décadas, eu acredito que eu seja mais uberabense do que propriamente bambuiense. Desde quando exatamente o senhor está aqui? Desde a década de 70 do século passado, evidentemente, não do século XIX. Alguns amigos meus ficam falando que eu sou de 1800 e alguma coisa. Isso é uma inverdade. E de onde surgiu o interesse do senhor pelo cinema? Cara, basicamente, eu acho que em 2008, ofertaram um curso de cinema digital ali no SESI. E como eu sou ligado à escrita, antes de mais nada, né? E eu já tinha tentado rascunhar alguns roteiros, então acho que foi a partir daí. Então eu fiz o curso, o roteiro que eu propus a eles foi o escolhido para a gente fazer, vamos dizer assim, o trabalho de conclusão de curso, né? Inclusive é um curta-metragem que a gente pretende refazê-lo. Ele tem alguns defeitos, mas é uma temática bem interessante, tá? É a história de um personagem de um determinado autor, evidentemente, insatisfeito com a condição dele, né, com os rumos que leva a trajetória dele, ele vem tirar satisfação com o autor justamente numa tarde de autógrafos, que é o nome do curta. E o senhor, como produtor e também um dos idealizadores desse projeto, o senhor acredita que o cenário, o ramo cinematográfico aqui da cidade é fértil? Olha, é bastante fértil, né? Mas o que a gente percebe é que falta incentivo, né? Sobretudo do governo municipal, né? Nós acho que não temos uma lei de incentivo à cultura, se temos, ela não funciona, né?
Tem gente aí que na última edição dessa lei, acho que foi há 2 anos, continua aí capengando, tentando produzir alguma coisa e não consegue, né? Particularmente, né, eu e o Mário, o Orucubaca teve, eu creio que a sorte de contar com pessoas próximas a gente, alguns empresários, que acreditam no nosso trabalho, certo? Então as nossas produções até hoje nós não dependemos de dinheiro público. Mas assim, não tenha ilusões, se você quiser fazer uma produção significativa, uma produção maior, você vai depender desse tipo de verba, não tem jeito, é impossível, inviável. Certo. E pegando um gancho nisso que o senhor falou da questão da falta de incentivo, quais são os outros obstáculos, as outras dificuldades que alguém que de alguma forma se interesse por esse ramo pode vir a enfrentar aqui na cidade? Eu acho que o grande obstáculo assim, é vontade de fazer alguma coisa, né? A maioria das pessoas não tem, entendeu? Eu acho que as pessoas são muito acomodadas, né? Então às vezes você convida uma pessoa, vamos trabalhar com a gente, vamos. Aparece num primeiro momento, extremamente empolgada, etc e tal. Na primeira dificuldade que existe, a pessoa desaparece e tudo mais, certo? Então assim, é complicado, né? Nós estamos trabalhando uma produção, já existe a captação das imagens, mas isso foi feito lá na roça, em condições assim bem adversas, certo? De repente você está socado dentro de um rio, pendurado numa árvore, esse tipo de coisa, né? E não é todo mundo, né? Tem muita gente que é meio cheio de mimimi aí e não quer dificuldade na vida. Então, eu acho que um dos grandes empecilhos para a coisa fluir é justamente isso, porque a arte em si, ela vale a pena, ela compensa, né? Eu acho que é por isso que eu estou nisso até hoje e pretendo ficar, enquanto eu estiver respirando de maneira satisfatória, eu vou continuar. É uma coisa que eu gosto de fazer, acho que sei fazer, certo? Então, acho que é isso. Eu ia perguntar para o senhor isso, o que motiva o senhor a continuar apesar dessas dificuldades? Então é isso, o amor à arte. Exato, eu acho que não existe outra coisa, entendeu? Eu acho que o ser humano, ele tem que fazer diferença no mundo. A gente não está aqui a passeio, então você tem que fazer alguma coisa, participar de alguma forma, entendeu? Então você vai participar na política, ou você vai participar na sua profissão, de repente o médico, o cientista que faz alguma coisa e tal. O artista é a mesma coisa, entendeu? O que ele quer é fazer alguma coisa que marque, que seja significativo, certo? É isso. E nessa trajetória de pouco mais de 5 anos, né? Sim. Ou que vai completar 5 anos agora, vocês já pensaram em desistir do projeto? Como é que já teve Não. Eu desisti jamais. Né? Eu e o Mário, nós temos algumas brigas homéricas, né? Isso faz parte, certo? Às vezes a gente xinga a mãe um do outro. Quando a gente foi fazer o Cidade das Flores, houve até uma curiosidade, nós pactuamos não xingar a mãe um do outro durante o processo de produção. Aí eu falei assim, mas peraí, como que nós vamos fazer? Vamos xingar a avó, né? Porque a avó está mais distante, as minhas já morreram faz tempo. Então falava assim, é a sua avó, mas não sei o que, as pessoas ficavam assim, pô, o que esses caras estão falando, né? E assim, quando ele falou no último momento, né, lá em Água Comprida, acho que na captação da cena final, que era o discurso do prefeito fechando o filme, quando ele falou assim, corte final, acabou, etc e tal, a primeira coisa que a gente fez foi mandar o outro para aquele lugar. Segurou um tempo e depois no final foi aquele momento assim, de êxtase. Vocês já tiveram 4 produções, né, até agora? Olha, oficialmente eu tenho o Desassombro, né, que tem inclusive em DVD, e o Cidade às Flores, uma é curta-metragem, outro longa, certo? Nós fizemos um documentário, como eu estava conversando aqui com você previamente, tá? E temos a captação de imagens para um curta-metragem, certo? Que é Dança das Marionetes, a nossa próxima produção. Mas assim, a gente está percebendo que ele tem potencial para se transformar num longa, certo? E nós estamos assim, nos reunindo, né? Questionando a viabilidade disso, né? Questionando os nossos parceiros financeiros, inclusive, né? Se a gente consegue uma verba mínima que seja, né? É uma produção que é bem tranquila, tá? Não existe aquele monte de atores, um monte de personagens. Basicamente, a parte externa já foi toda feita, que foi feita lá no meio do mato, foi toda uma dificuldade,
Porque você tem que desde prestar atenção na bosta de vaca até espantar a vaca para ela não aparecer na produção, certo? Então tem todas essas dificuldades. Mas a parte que resta, ela é bem tranquila, certo? Então vamos ver. Mas o que vocês querem dizer com esse filme? É a dança das marionetes? Das marionetes, Cara, se você pega O Desassombro e O Cidade das Flores, são dois filmes regionalistas praticamente. Tá? O Desassombro é uma lenda, tá? E Cidade das Flores são os heróis de uma pequena cidade aqui perto. O Dança das Marionetes eu acho que é o nosso primeiro filme mais filosófico, certo? Então nós temos assim a questão do destino, as fatalidades, os julgamentos, as punições. Eu acho que é um misto de tudo isso que está lá no filme. Certo? E por que esse título, Dança das Marionetes? Porque marionete é aquilo que você comanda, né? Que dá para controlar. Estamos sendo comandados, né? Será que nós temos de fato o livre-arbítrio para fazer as coisas? Ou será que existe uma força controlando por aí? Uns acreditam, outros não, entendeu? Assim, a gente está mexendo com muita coisa, né? Então eu acho que é um filme que vai desagradar religiosos, ateus, vai desagradar todo mundo em princípio. Mas o nosso propósito é justamente esse, é questionar. Certo. E vocês não têm um gênero específico, né, para trabalhar? Não. Realmente a gente começou imaginando, né? A gente está fazendo alguma coisa muito ligada ao meio rural, mas de repente passamos a algo mais filosófico nesse sentido. E para quem não sabe, o Ayrton é professor, escritor e vez ou outra nas próprias produções ele se aventura como ator. Como que é isso para o senhor, professor? Eu falo professor porque ele me deu aula de português. A aventura como ator é muito simples, né? Você está fazendo a produção, como a nossa produção aqui é bem rudimentar, aí de repente você nota e fala, não, nós não temos um ator para fazer isso aqui. Então, eu como roteirista e como produtor vou lá, faço um papel, eu fiz um coronel no Cidade das Flores, certo? O diretor fez um personagem também, porque de repente você está numa situação assim, ou você faz ou faz. Né? E nós filmamos o Cidade das Flores numa época bem típica, que foi a época das eleições municipais, né? Eleições municipais. E de repente você percebe assim, o ator fulano de tal que você selecionou junto às pessoas e tal, ele não vai comparecer porque ali a prefeitura está ajudando a fazer alguma coisa e como ele é oposição à prefeitura, ele não vai mais. Simplesmente não aparece. Nossa. E de repente você tem que se virar e tocar a produção. Né? Quando você está no set de filmar, fala assim, não, vamos interromper tudo, a gente volta aqui a semana que não, não pode fazer isso. Você tem que fazer, certo? É claro que se você tem dinheiro sobrando, etc e tal, aí é outra coisa. Não é o nosso caso. Tá? Então você acaba fazendo tudo, né? Você só faltou me chamar de bombril aí, nas atividades. Não, mas... A gente acaba fazendo isso. Mas como que é estar do outro lado, né? Porque uma hora o senhor é produtor, na outra o senhor atua naquilo que o senhor próprio produziu. Como é que é? Olha, você tem que ter um pouquinho de cara de pau e um mínimo de talento que seja, porque de repente você está lá chamando a atenção de todo mundo e de repente você tem que entrar num papel e representar aquilo ali, certo? Então, eu inclusive recebi um elogio do diretor, que quando eu atuo, uma tomada é suficiente, pá, já fez a cena. Olha, já vai direto. Acho que é o maior elogio. E eu nunca fiz escola de ator, essa coisa. Não, realmente eu atuo naturalmente. Eu não sei se pelo fato, de repente, de escrever a personagem, como que ela deve ser, o que que ela vai falar, de uma certa maneira eu já vou me apropriando daquilo. Pode. Então eu já sei como que é o camarada, etc. E quando vocês vão fazer a pré-produção do filme, existe uma seleção para atores ou como é que é? Olha, no Desassombro nós até fizemos, que havia um pessoal de Uberlândia trabalhar com a gente. Mas a Cidade das Flores também, de uma certa maneira, fizemos as pessoas lá de Água Comprida, que é a cidade que foi focada. Mas a gente tem um conhecimento muito grande de pessoas, então de repente você está escrevendo, pensa, o fulano pode fazer isso e tal, né? Já tem muita gente que, de uma certa maneira, trabalha. Mas
são sempre bem-vindos os atores aí, viu? Todo mundo que quiser trabalhar são muito bem-vindos. Essa próxima produção de vocês já está em fase de pré-produção? Já existe assim uma... Não, ela basicamente a metade dela foi feita, tá? Já foi captada. Ficou faltando uma dublagenzinha, porque nós filmamos na beira do rio, a interferência de rio é terrível. Existe uma previsão para conclusão, para lançamento? Não, nós não vamos fazer essa previsão, porque realmente a gente quer fazer bem caprichado e tal. Certo? Você vai aprendendo quando você vai fazendo, né? Então a gente quer justamente isso. Utilizar o aprendizado que nós tivemos até agora para fazer algo bem detalhado, bem feito, caprichado. Isso aí a gente faz questão. É sempre legal a gente falar sobre referências. Quem o senhor tem como referência nesse ramo? Olha, eu tenho referência de escrita, né? Tenho um roteirista francês chamado Jean-Claude Carrière, né? Que inclusive você pode até sugerir aos seus colegas, quem se interessa por roteiro. O Jean-Claude Carrière é aquele tipo do camarada que ele chega para ele e fala assim, olha, esse livro aqui não tem como adaptar, certo? O Jean-Claude Carrière prova para você que é possível adaptar, né? O Jean-Claude está nessa briga, acho que desde a década de 60, né? Ele tem quase 90 anos, e assim, é minha grande referência, admiro absurdo, né? Agora, o Tarantino, a construção de diálogos do Tarantino, se você pega, por exemplo, Os Oito Odiados, é uma verdadeira obra-prima aquilo, certo? Então, são referências, uma referência mais recente, uma mais antiga, né? Mas tem muita gente boa no cinema nacional, e tem muita gente boa fazendo coisa bacana, certo? O Selton Mello, para mim, é uma fonte de inspiração. Eu vejo ele atuando, eu vejo ele produzindo, até escrevendo alguma coisa, sempre fonte. Eu acho que é um dos atores mais completos, né? Vamos ampliar, um artista mais completo dessa geração. E um filme que o senhor assim fala, esse aqui foi bem produzido, tem atuação, sabe, exemplar, enfim. Você pode citar? Eu acho meio complicado você citar uma obra, tá? Mas, vamos dizer assim, algo extraordinário, grandioso. Senhor dos Anéis, a mega produção, tal, né? E nacional? O filme da minha vida, do Selton Mello, o palhaço do Selton Mello. Tudo Selton Eu vou Mello. citar todos do Selton Mello. Vi Bacurau, recente. Do Selton Mello também. Não, Bacurau não. Bacurau, inclusive, foi premiado agora. Foi censurado também. Bacurau não, eu acho que o outro é que foi censurado, não o Bacurau. Bacurau, inclusive, teve aqui, nos cinemas. Bacurau eu saí assim meio... filme esquisito. Aí depois o Mário assistiu também, eu falei assim, eu percebi uma coisa aqui. Aí eu comecei a perceber que o Bacurau tem a ver com aquele coronel maluco que o Marlon Brando fez lá no Apocalipse Now. Ou seja, a fonte é a mesma, que é um livro chamado Coração da Tempestade, do Joseph Conrad, que é genial. Aí você começa a perceber essas coisas, né? Então, muitos filmes, às vezes, você tem que ver 2 vezes para perceber alguma referência e tal, e dar o devido valor. Mas é um filme que vale a pena ser visto. E falando em censura, que eu tinha citado, que eu me enganei com relação ao Bacurau, o senhor acha que hoje em dia tá difícil, tá mais complicado a questão da arte, da cultura no país, até aqui em Uberaba mesmo? Como é que o senhor faz um resumo, uma reflexão sobre a atual situação do cinema no Brasil em Uberaba? Eu não sei se você quer que eu aborde a questão da censura. Sim, pode abordar. Porque de alguma forma limita, né? Antes de mais nada, eu sou totalmente contra qualquer tipo de censura, né? Mas não vou citar nenhum caso isolado. Andaram fazendo umas coisas aí que não tem nada a ver com arte também, viu? Tem gente aí extrapolando, certo? Então, não acho que seja arte de repente chegar todo mundo e tirar a roupa e mostrar a bunda. Tem gente que defende isso aí, manifestar, certo? Agora, eu acho o seguinte, né? Os censores são extremamente burros. Eu acho que dá para driblar, eu acho que você consegue falar do que você quiser, certo? Vou te dar um exemplo na música, por exemplo, né? O Chico Buarque foi extremamente censurado, né?
e fez músicas assim, que driblam isso. Né? Inclusive, tem uma música dele chamada Meu Caro Amigo, que ele vai contando como que está o país para um amigo que está exilado em Portugal. Certo? E ele fala de tudo que está acontecendo aqui. E ela não foi censurada. Certo? Embora o Chico tenha tido outras obras censuradas. Né? Tá? Por aí vai. Mas, tranquilo. Nós tivemos um caso de censura, né, no governo Sarney. Quer dizer, vocês nem eram um projeto de gente ainda, mas o governo Sarney, o Godard fez um filme chamado Je vous salue Marie, literalmente, Eu Te Saúdo Maria, que ele pega a Maria, mãe de Deus, ela é uma jogadora de basquete, o anjo Gabriel chega de avião, mas não sei o que, aquela coisa errada toda, tá? Cheio desses detalhes. Esse filme foi proibido no país, certo? Então, assim, eu sou um camarada muito preocupado quando a questão religiosa começa a interferir na produção do país como um todo. Eu vejo isso aí com certo receio, certo? Mas eu acho que nós temos que ir em frente, dar a volta por cima, driblar o que for possível. Ainda tem motivo para acreditar e continuar, né? Apostando na cultura do país. Cara, se você perde essa esperança, essa visão de que existe alguma possibilidade, pô, morre então, né? Acho que enquanto a vida, né, você tem que acreditar e seguir em frente. Olha só a Fernanda Montenegro, né, completando 90 anos. O livro, o balanço da vida dela, né? Ainda há pouco eu estava vendo uma entrevista dela. Genial, uma senhora de 90 anos. Ou seja, ela precisa provar mais alguma coisa? Precisa fazer mais alguma? Não, mas está lá fazendo, certo? Está no sangue, tá no desejo de fazer as coisas. Então, acho que é isso. Acho que para finalizar, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem, assim como o senhor, de alguma forma ama o cinema, tem vontade de produzir, às vezes se vê desmotivado pela falta de apoio, enfim. O que o senhor fala para essa pessoa que está ali do outro lado vendo essa entrevista? Olha, eu acho que a vida, né, é para ser vivida da melhor maneira possível, certo? Mesmo que alguns aí tenham uns desvios, acreditem em outras coisas, né? Eu acho que no todo dá para você fazer uma coisa legal. A arte te possibilita isso, a arte possibilita ser solidário, a arte te possibilita você questionar a realidade, a arte te possibilita você ter compaixão pelo seu semelhante, certo? Então, assim, façam isso, acreditem, vivam. A questão, acho que é viver, tá? E não importa a arte que você pratique, se você vai fazer cinema, se você vai fazer música, se você vai ser um cientista, né? Tem tantas manifestações possíveis por aí, que eu acho que é fundamental isso, né? Acreditar que você pode fazer alguma coisa. Todo mundo pode, todo mundo tem talento, certo? E eu acho que aí a gente torna as coisas mais bonitas. Bom, e com essa mensagem bonita que o senhor deixou para quem está do outro lado, a gente encerra essa entrevista. Arthur, muito obrigado, viu, obrigado a você. Pela entrevista. Tá, obrigado por ter topado participar do projeto. É sempre bom. E sucesso assim. para vocês nessa próxima produção que vocês vão É sempre bom ter essa oportunidade de falar sobre aquilo que a gente gosta, né? Que obrigado. Bom. Beleza. A gente fica por aqui, obrigado e até a próxima.